Olá, meninos e meninas! Vamos iniciar agora a nossa 8ª aula de Arquitetura e Organização de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre a placa-mãe, conhecemos as definições, aprendemos que uma placa-mãe é o componente mais importante que temos no nosso computador, porque é a partir dela que interligamos todos os outros componentes e para que nosso computador possa funcionar. Podemos dizer que a placa-mãe é o coração do computador. É através dela que tudo funciona. Então, vimos também detalhes da placa-mãe, alguns itens e iniciamos os componentes da placa-mãe também. Hoje iremos ver outro componente da placa-mãe, que é o chipset. Vamos focar nesse chipset, certo? Então, o que podemos dizer dele? Podemos dizer que são circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício, que a função dele é auxiliar no trabalho do processador, certo? Então, o chipset é uma via de comunicação dos circuitos com o processador. É ele que determina a quantidade máxima de memória que vai ser suportada, os tipos de barramentos, os tipos de processadores que podem ser utilizados na placa-mãe, e os padrões de entrada e taxa de transferência de dados. Então, podemos dizer que o chipset é o componente mais importante da placa-mãe. E ele se divide em dois chips, ponte norte e ponte sul. Ponte norte, ele é mais complexo e está localizado próximo ao processador. É o que é responsável pela maior parte do consumo de energia e dissipação de calor. E é nele que estão os barramentos mais rápidos e com funções mais complexas, incluindo controlador de memória, linhas de barramento, PCI Express ou barramento AGP, que era o que tínhamos em placas mais antigas. A ponte sul. A ponte sul é um chip menor e mais simples do que a ponte norte, e é a que incorpora os barramentos mais lentos, como por exemplo o barramento PCI, portas IDE e USB. E temos também os controladores de som e rede. As tarefas aqui são executadas de maneira bem mais simples. Então, os processadores mais modernos, tanto da Intel quanto da AMD, incorporam as funcionalidades do chipset ponte norte. Desta forma, as placas-mãe para os processadores AMD Fusion e Intel Core 5 e Intel Core 7 não possuem controlador de memória, possuindo um único chipset com as funcionalidades da ponte sul. A Intel denomina esse chipset de PCH. Na figura aqui, que eu estou mostrando agora, ela representa os chipsets típicos. Mais à esquerda, temos os convencionais ponte norte e ponte sul, e mais à direita temos o chipset único. Nesta imagem nós também podemos observar tanto conexões de PCI Express, de rede, disco rígido, USB, certo? Conexões de vídeo, USB. E aí nós temos os barramentos que esta placa-mãe possui, que eles são responsáveis por interligar os diferentes componentes da placa-mãe e permitir o uso de periféricos. Periféricos são dispositivos em que a gente já estudou em aulas passadas, que sabemos que eles podem ser periféricos de entrada, periféricos de saída ou de entrada e saída. Então, é esse barramento aqui da placa-mãe que permite esse uso, certo? Então, podemos dizer que o barramento é o caminho, é uma via onde os componentes do computador são interconectados. Então, os barramentos tiveram evolução, assim como o computador, porque havia uma necessidade de barramentos mais rápidos que fossem capazes de atender a evolução das placas de vídeo e outros periféricos. Esses barramentos podem ser divididos em dois grupos: barramentos locais e barramentos de expansão. O barramento local é responsável pela comunicação do processador com a memória RAM e a memória cache. Memória RAM é aquela memória volátil que nós conhecemos em outras aulas, memória de acesso randômico, certo? E temos também o barramento de expansão, que
que é através dos slots da placa-mãe que são conectadas essas placas, que podem ser de rede, de som, de vídeo. Essa placa de expansão é aquela em que compramos e encaixamos na placa-mãe, certo? Então, esses barramentos apresentam diversos tipos de desempenhos. Aqui nós temos exemplos que podemos citar que já são ultrapassados, como o ISA, EISA, VLB, AGP. Mas nós temos também exemplos que são atuais, como por exemplo PCI, PCI Express, SATA e USB. Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é um chipset, quais são os dois chips que o chipset pode ser dividido e falar um pouquinho sobre eles. Quais são os barramentos que compõem a placa-mãe e fala a definição deles. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o chipset, vimos que ele pode se dividir em ponte norte e ponte sul. A ponte norte possui funções mais complexas, a ponte sul ele já é bem mais simples, executa tarefas de maneira mais simples, certo? Os barramentos, nós vimos que eles podem ser locais e de expansão. Os de expansão, nós vimos que são aqueles em que temos as placas que a gente compra e encaixa através de slots na placa-mãe. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.